Olá, lindas e lindos, bem-vindos de volta ao canal. Eu sou Olinda, do Ateliê Olinda Rodrigues, e hoje eu quero tirar uma dúvida que é muito frequente aqui no canal. Quando eu faço as peças, quando eu faço ou uma peça ou uma amostra de ponto, alguma coisa assim, mesmo quando eu faço mantas, temos várias peças aqui no canal, eu faço com um determinado fio, né? E uma agulha compatível com a tensão do ponto que eu trabalho. O que acontece? As pessoas me perguntam, mas se eu mudar de fio, e se eu fizer esse fio, e quantos pontos eu ponho? E tudo. Então, o que a gente vai ver aqui hoje é um ensinamento ou uma forma que eu trabalho para você não ter mais esse tipo de preocupação, para você saber como você vai fazer a sua amostra, né? E poder, a partir daí, fazer o outro modelo, ou fazer qualquer modelo que está na revista, ou que está num vídeo, com a sua lã e a sua tensão de ponto, tá? Então, notem aqui, olha, que eu tenho vários pedacinhos de amostras. Então, sempre eu faço uma amostra do ponto. Sempre que eu vou executar algum trabalho, eu faço uma amostra do ponto. Seja ele crochê, seja tricô, seja com fio fino, com fio grosso, fio náutico, a peça que eu for executar, eu sempre faço uma amostra do ponto que eu vou executar, tá? Aqui, por exemplo, quando a gente vai fazer uma amostra, é bom você fazer um tamanho que você consiga entender melhor, né? Eu, por conta até da experiência, faço amostras até pequenininhas assim, ó, pequenininhas assim, tá? Então, ó, esse aqui, ó, eu queria saber, ter uma ideia de quantidade de pontos, não necessariamente eu fiz esse trabalho em ponto meia, olha aqui. Então, aqui, ó, se você notar, essas duas amostras, elas foram feitas com o mesmo fio, porém, aqui eu trabalhei com um fio e aqui eu trabalhei com 2 fios. Então, aí, olha, aí há diferença, né? E aqui, olha, um trabalho já que tem um desenho, então ele requer uma quantidade de pontos específicas. E até mesmo quando você vai fazer tranças e tudo, tá? Então, é sobre isso que nós iremos conversar, tá bom? Primeira parte, então, do nosso aprendizado aqui é ler o rótulo do nosso fio. Eu peguei aqui este novelo como exemplo, tá? De repente você tem um fio na sua casa que você não tenha mais o rótulo, mas não há problema porque eu vou te explicar direitinho tudo que a gente precisa fazer para que você possa trabalhar com fios diferentes. Claro que não estou falando aqui de estrutura, né? Porque às vezes você faz uma peça, um exemplo, você faz uma peça que ela é com fio náutico ou com fio de poliéster, numa bolsa, e se você for fazer com outro tipo de material, ele pode não dar a mesma estrutura, tá? Aqui estamos falando de tamanhos, de pontos e como fazer isso, tá? Então, aqui, olha, quando a gente compra, vem com o rótulo, com as informações do fio. E um dos pontos aqui mais importante é esta tabelinha aqui, ó. Olha aqui, ó, tá? Deixa eu aumentar aqui para você ver mais ainda. Espera aí. Assim, pronto. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, eles dão um exemplo da fábrica, né? De um quadradinho de 10 por 10 centímetros. Para pessoa que teceu isso lá na fábrica, né? Para um quadradinho de 10 centímetros, foram colocados 17 pontos e 22 carreiras. Tá, então se eu fizer 17 pontos e 22 carreiras,
10 por 10? Não necessariamente, porque a gente vai ter outros fatores que vão influenciar no tamanho aqui da nossa amostra. O primeiro fator é a tensão do ponto. Então, eu estou fazendo um trabalho, porém, é a maneira que a gente pega realmente na agulha. A forma que você pega na agulha vai interferir, tá? Na tensão do seu ponto. E às vezes, ou muitas vezes, próprio trabalho nosso, no momento que a gente está fazendo, vai fazer num momento diferente, pode dar diferença de ponto. Por quê? Porque a gente está mais relaxado, a gente está mais tensionado, ou não, tá? Então, tem variantes aí, bom? Mas não vamos nos preocupar com isso. O que importa é a gente se preocupar em fazer a amostra. Mas eu queria mostrar para vocês que aqui o fabricante do fio já diz para você ter uma ideia desta amostra. E eles já dão uma ideia de agulha, ó. Aqui, eles colocam a agulha de número 4 para o tricô e agulha de número 4,5 para o crochê. Então, primeiramente, o que você pode fazer? Para quem já tem mais experiências, pegou no fio, já sabe que número de agulha mais ou menos vai trabalhar. Para mim, por exemplo, 4, para este fio aqui, eu já acho que esse fio tá muito grosso, eu já trabalharia com 4,5, tá? Porém, depende de cada um. Se você não tem ideia, pode partir do que eles colocam no rótulo. Porém, se o seu ponto for muito apertado, talvez você tenha que aumentar ou o número da agulha de tricô ou o número da agulha de crochê, depende do que você estiver fazendo. Se o seu ponto for muito largo, talvez você tenha que reduzir. Muitas vezes eu já peguei rótulos que mandavam uma agulha muito superior e que eu achei que não ficava bom e mudei a agulha, tá? Então isso é para você. Mas a gente tem que iniciar, né? Então assim, vamos fazer do início. Não sei que agulha usar, busca tentar a agulha que está no rótulo. Normalmente eu pego o fio aqui de dentro, porém, às vezes não vem direitinho, tá? Então, ó, eu vou tirar primeiro o fio para mostrar para vocês. Sempre procuro começar por dentro, mas esse aqui não tem aquele início demarcado e tá muito enrolado lá dentro. Então, eu vou começar aqui por fora mesmo, tirei o rótulo aqui. Então, o que que ele fala aqui, ó? 4,5. Eu peguei uma agulha, 3,5, não. Agulha 4,5, tá? Então, como é que eu sei se vai, primeiramente, para saber? É aqui, tá? Ó. Então, assim, a agulha 4,5 é uma agulha adequada pro ponto, pro gancho. Agora, eu preciso saber se ela vai ser adequada pro meu ponto, ó. Conforme eu fiz aqui, ó, 4,5 para mim ficou tudo bem, tá? Olha, ficou um ponto sem estar muito apertado e sem estar muito largo, tá? E a mesma coisa a gente faz no tricô, tá bom? Então, agora vamos para a amostra em si, que é o objetivo do que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, aqui eu tenho 2 tipos de amostra. Uma amostra onde eu tenho desenho e uma amostra que eu não tenho desenho, tá? Então, vamos explicar primeiramente esta aqui. A quantidade de pontos, tanto nesta quanto nesta, é a mesma, tá? Eu coloquei 20 pontos. Então, se você for fazer uma peça que ela é meia, tricô, sem muito detalhe, sem detalhes, assim, simples, aqui são cordões de tricô, veja, tá? Então, eu fiz com 20 pontos. O ideal é que você faça um tamanho que você consiga medir, né? Pelo menos chegar aí próximo dos 10 centímetros, pelo menos uns 10 centímetros, tá? Então, veja que aqui, ó,
um fio que ficou com a tensão do ponto boa, olha, que bonitinho que ficou, tá? Então, a gente vai iniciar por esse aqui. Nem fiz 10 centímetros de altura, porque não há necessidade. Olha aqui, ó. Este aqui, ó, com um fio só, ele ficou com 8 centímetros. Esse aqui, ó, com o fio só, ficou 11 centímetros. Mas o que que você precisa saber de cada um? Fez uma amostra, tá? Pegou seu fio, pegou a agulha, viu que ficou legal pro seu ponto e fez uma amostra. Eu normalmente uso 20 pontos, tá? Você pode usar mais ou menos e também depende do desenho. O que que eu faço agora? Agora eu vou medir 5 centímetros dessa amostra. Vou até colocar um alfinete aqui para você ver, mas não há assim uma necessidade de colocar alfinete, mas você precisa saber exatamente quantos pontos foram. Cheguei um pouquinho mais perto também aqui, tá? Ó, e antes de iniciarmos aqui, ó, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, tá? Para que você possa estar vendo essas dicas todas aqui, ativar o sininho para avisar, tá bom? Então, aqui, você vai iniciar um trabalho, vamos fazer de conta que o ponto é esse, e você tenha que fazer uma peça, pode ser uma blusa, qualquer outra peça. Vamos pensar assim, que você quisesse fazer uma peça que tivesse, por exemplo, 30 centímetros. Vamos usar o 30 centímetros como base, tá? Mas poderia ser qualquer centímetro. Digamos que você queira fazer uma peça que o tamanho seja 30 centímetros, tá bom? Então, o que que eu faço? Fiz a minha amostra aqui. E agora eu preciso saber, em 5 centímetros, quantos pontos eu tenho dessa amostra, ó. Então, eu venho aqui, ó, coloquei aqui, eu vou, tá vendo aqui? Vou vir aqui, esse é meu primeiro ponto, tá? E vou marcá-lo aqui, ó. Só para você entender melhor, ó, marquei ele lá. E venho aqui, ó, aonde termina o 5 centímetros. E os 5 centímetros termina... Opa, deixa eu pegar aqui. Neste aqui, ó. Opa, aqui, tá? Então, olha aqui, ó. 5 centímetros. Medi aqui, sim, fiz a minha amostra e medi aqui 5 centímetros. Então, eu quero fazer uma peça de 30 centímetros. Vou fazer isso aqui como exemplo, tá? Quero fazer uma peça de 30 centímetros. Em 5 centímetros, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, tá? Então, em 5 centímetros, eu tenho 9 pontos. Então, aqui marquei, ó. Eu quero fazer uma peça que tem 30 centímetros. A peça do tamanho que você quer fazer. Aí, aqui é um exemplo do tamanho. Então, eu quero fazer uma peça de 30 centímetros. 5 centímetros, eu tenho, então, 9 pontos. Marcamos aqui os 5 centímetros, de um alfinete a outro. 5 centímetros representa para mim 9 pontos. É a aulinha de matemática que a gente vai fazer aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar esses 30 centímetros e vou dividir por 5 centímetros, porque eu quero saber, nos 30 centímetros, quantos 5 centímetros tem, tá? Porque eu sei que em 5 centímetros eu tenho 9 pontos. Então, eu vou pegar aqui, ó. Peguei a minha calculadora aqui. Deixa eu subir um pouquinho mais a câmera aqui. Isso. Então, ó. Eu vou pegar os 30 centímetros, tá? E vou dividir por 5 centímetros, para saber quantos eu tenho. Opa! Deixa eu fazer de novo aqui, tá? Eu vou pegar os 30 centímetros e vou dividir pelos 5 centímetros e vou colocar igual. Então, nós temos 6 vezes os 5 centímetros.
entendeu? Porque 6 vezes 5 serão os 30 centímetros. Então, isso significa, agora vamos voltar aqui para nossa conta, aqui. Deixa eu aumentar aqui de novo aqui na câmera. Então, significa que nos 30 centímetros eu preciso repetir isto aqui 6 vezes, tá? Eu tenho que repetir 6 vezes, tá bom? Então, se eu tenho que repetir 6 vezes e em cada 5 centímetros eu tenho 9 pontos, o que que eu faço? Faço 6 vezes 9. Então, você veja que aqui eu fiz 30 dividido por 5, que foi igual a 6. Agora, eu pego o 6 e multiplico pelo 9, que é a quantidade de pontos que temos dentro dos 5 centímetros, tá? Então, 6 vezes 9 são 54. Então, para fazer com este ponto aqui, né? Essa é a minha amostra. Para eu fazer uma peça de 30 centímetros, se eu quero alguma coisa de 30 centímetros, isso vale para qualquer tamanho. O exemplo é de 30, tá? Eu vou precisar colocar na agulha 54 pontos, tá? Aqui, agora vamos ver com aquela pequenininha, vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. E vamos trabalhar com os mesmos 30 centímetros. Então, aqui, ó, eu preciso fazer 54 pontos para trabalhar com este ponto. É muito importante isso. Para cada ponto, para cada coisa que você for fazer, é um ponto diferente, você tem que fazer uma nova amostra. Da mesma maneira que eu fiz uma nova amostra aqui com este aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez neste aqui. Vamos colocar os 5 centímetros. Vamos medir, então, 5 centímetros dessa amostra. Venho aqui e marco o primeiro ponto. Então, o meu primeiro ponto é este aqui. Sempre faça na parte aqui de dentro, porque aqui ele dá umas curvadinhas, né? Então, agora eu venho aqui, ó, e meço. Então, esse aqui, ó, vou fazer assim nessa parte aqui, ó. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto, ó, tá? Esse é meu primeiro ponto. Venho aqui e meço meus 5 centímetros. Deixa sua peça esticadinha, mas sem repuxar, tá? Ó, 5 centímetros. Venho aqui nos 5 centímetros e marco, ó. Ele vai virar aqui, ó. Tá? Então, eu marquei aqui os 5 centímetros. Agora, a gente vai voltar aqui para nossa conta que temos aqui. Então, vamos lá. Queremos fazer a peça de 30 centímetros. Medir aqui, opa, espetei meu dedo. Medir aqui 5 centímetros e eu sei que 30 dividido por 5 são 6. Então, ó, eu vou precisar, nos meus 30 centímetros, né? Nos meus 30 centímetros, para uma amostra de 5 centímetros, quantos pontos eu tenho? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! 10, 11, 12 pontos, tá? Então, ó, contei daqui até aqui, foram 12 pontos. Nos meus 5 centímetros, eu tenho 12 pontos. Eu sei que em 30 centímetros, eu preciso fazer 6 desenhos, né? Se eu pegar e dividir o 30 por 5, porque eu quero saber quantos 5 centímetros eu tenho em 30, eu tenho 6 desenhos. É a quantidade de vezes que eu tenho que repetir. Então, é a quantidade de vezes que eu tenho que repetir. Olha que fácil que fica. Então, 6 vezes 12. Por quê? Eu tenho que repetir 6 vezes a quantidade de pontos que tem em 5 centímetros. Então, vamos multiplicar 6 vezes 12. Se não souber multiplicar de cabeça, multiplica na calculadora, tá? 6 vezes 2, 12,
vai 1, 6 vezes 3 mais 1, 7. Então, para uma amostra de 30 centímetros, com um fio só, eu precisarei fazer 72 pontos. Olha só, estou diminuindo aqui de novo. Então, assim, para este aqui, eu preciso de 54 pontos em 5 centímetros. Para este aqui, dos 5 centímetros, não. Então, para este aqui, eu preciso de 54 pontos para fazer 30 centímetros. E para este aqui, eu preciso de 72 pontos para fazer os mesmos 30 centímetros. Tá entendido? Agora, vamos para uma outra situação onde eu tenho desenhos que tenho que contar quantos desenhos eu tenho. Vamos trabalhar na mesma peça de 30 centímetros. Então, digamos que você quer fazer uma peça de 30 centímetros e você viu o vídeo que eu dei este ponto, que está magnífico. Olha aqui, para fazer manta. Gente, que coisa linda, né? Então, vamos trabalhar com este desenho aqui. Então, o que eu preciso saber do desenho? Primeiro, quantos pontos tem cada desenho? Por quê? Se eu quero fazer desenhos inteiros, eu preciso saber a quantidade de pontos. Então, olha aqui. Normalmente, quando você está vendo o vídeo, pelo menos nos meus, tá? Você tem, eu digo quantos pontos é cada desenho. Este aqui, cada desenho são 4 pontos, ó. São 3 aqui dentro, mas esse aqui de fora, tá? Então, esse desenho, ele é composto de 4 pontos, tá? Então, vamos lá. Eu quero uma peça de 30 centímetros. O meu desenho compõe 4 pontos. E eu fiz esta amostra, tá? Vamos medir os mesmos 5 centímetros. A gente vai fazer 2 contas aqui, tá? Vamos medir os mesmos 5 centímetros? Então, eu vou vir com 5 centímetros aqui, ó, no início de um desenho, ó. Aqui, tá? Ó, vamos medir 5 centímetros. Eu venho aqui, marco o meu primeiro ponto e venho no meu 5 centímetros. Peraí, deixa eu aumentar aqui a câmera aqui, ó. Venho aqui nos meus 5 centímetros e marco meu ponto. Então, ó, aqui, tá? Então, veja bem aqui, ó. Deixa eu só acertar, porque ele ficou bem no meio, né? Mas é aqui, ó. Então, aqui. Meus 5 centímetros deste ponto com esse fio, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Então, ó, 5 centímetros com esse ponto aqui são 9 pontos. Então, olha aqui. Cada desenho serão 4. Se eu pegar os 5 com os 30 centímetros, que é a mesma continha que a gente fez aqui, a gente sabe que a gente vai precisar de 54 pontos, porque essa conta aqui a gente já fez, tá? Mas vamos fazê-la novamente, ó. Isso aqui você deixa guardadinho, você chega primeiro até o final, tá? Chega primeiro até o final. Então, ó, eu sei que 30 com 5 centímetros, 30 dividido por 5 é igual a 6. Então, eu tenho 6 desenhos, certo? 6 desenhos, não. 6 vezes o 5. 6 desenhos do 5. Ou seja, eu tenho 6 vezes o 5, tá certo? Só que 5 me representam 9 pontos. Então, eu tenho 6 vezes 9, que é igual a 54 pontos. Aqui está em centímetros, aqui são pontos, correto?
Então, eu vou fazer 54 pontos. Mas, agora, o que eu preciso saber mais? Se esses 54 pontos vão ser desenhos completos ou não. Então, o que eu preciso saber mais aqui? Eu preciso pegar os 54 pontos e dividir pelos 4 pontos, para eu saber se vai ter desenho completo, tá? Aqui é 4, podia ser uma trança, por exemplo, uma trança leva 8 pontos, mais o ponto da beirada, mais o do acabamento, é tudo a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, 4 pontos. Vamos pegar aqui novamente, aqui a calculadora. Zerando aqui, ó. Então, eu vou pegar os 54 e vou dividir por 4, porque eu tenho 54 pontos por 30 centímetros, cada desenho tem 4 pontos. Então, isso significa que eu terei 13 desenhos e meio. Então, eu não terei um desenho completo. Ah, mas eu quero o desenho completo. Então, o que você faz? Você pega, para não ficar quebrado, qual que é o próximo aqui? 14, certo? Então, ao invés de 13 desenhos e meio, você vai fazer aqui, do nosso trabalho aqui, 14 desenho do trabalho, tá? Não é dos 5 centímetros, do trabalho. Então, 14 desenhos do modelo. Ah, é complexo? É só no começo. Depois fica tão automático, tão fácil de fazer, quer fazer continha de dividir e continha de multiplicar. Então, aqui, ó, eu vou querer fazer 14 e não 13,5. Mas aqui estamos falando de algo que tem 4 pontos. Então, você fazer meio desenho são 2 pontos a mais, concorda? Não vai fazer muita diferença. Às vezes, você tem algum desenho que é muito extenso. Tem desenhos que levam 12 pontos, levam 16 pontos. Então, dependendo da extensão do desenho, meio desenho pode aumentar bastante. Aí você tem que ver como é a melhor forma de você adequar, tá bom? Então, aqui, nós vamos fazer, ao invés de 3 desenhos e meio, 14 desenhos. 14 desenhos, eu falei que serão 2 pontos a mais. Então, olha, é 14 vezes os 4 pontos. 4 vezes 4, 16, vai 1, 4, mais 1, 5, 56 pontos. Olha só, eu não falei que meio desenho eram 2 pontos? Então, 2 pontos em cima disso são os 56 pontos. Então, se eu quisesse fazer uma peça de 30 centímetros neste ponto aqui, eu faria com 56 pontos. Lembrando que nessa conta não estamos considerando pontos de borda. Então, digamos que você esteja fazendo uma manta, você fez lá a tua medida interna, né, de quanto você vai fazer, mas mais o teu ponto de borda, tá? Eu espero que, apesar de ser várias continhas, tá? Eu espero que você tenha entendido. Porém, se você não entendeu, basta me perguntar novamente aí nos comentários. Ou ainda, tem algum outro tipo de dúvida? Pergunta nos comentários e eu vou buscar. Se eu souber, já faço um vídeo para vocês verem aqui. Ou ainda, posso buscar as respostas. As perguntas mais pedidas, eu faço o vídeo respondendo para vocês com uma maneira um pouco mais prática. Espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula, desse nosso bate-papo aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like, seus comentários. É muito importante para o crescimento do canal e para mantermos o canal aqui. Aproveita já, compartilha também com quem precisa de saber dessa dica. Isto aqui, gente, é conteúdo
pago que eu deixo aqui para vocês de maneira gratuita. Muito obrigado por sua companhia e até a nossa próxima videoaula.